Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor Gilson. Eu não sei qual horário o senhor está vendo esse vídeo, mas meu nome é Johan França Brandão, sou aluno da FAM pelo primeiro semestre de Ciências da Computação e esse vídeo está sendo desenvolvido como parte avaliativa do trabalho requisitado pelo senhor a respeito da arquitetura computacional. E hoje eu vou estar falando um pouco a respeito da placa-mãe. A placa-mãe ela é considerada um dos principais componentes da arquitetura computacional, pois é através dela que é feita a integração, a alimentação elétrica, juntamente com a fonte, e o fluxo de informações que passam pelos diversos componentes internos do computador, como por exemplo o HD, a memória RAM, o processador, dentre outros componentes. Ao longo da história surgiram alguns modelos de placas-mães que, baseado na minha pesquisa, eu vou citar dois exemplos, que é o modelo AT e o modelo ATX. O modelo AT, trazido pela IBM em meados dos anos 80 e bastante popular até meados dos anos 90, foi um modelo de placa-mãe que ajudou no desenvolvimento dos computadores pessoais, que na época foram bastante famosos. Só que o modelo AT trazia alguns malefícios, como por exemplo, a má estruturação da placa fazia com que gerasse um excesso de cabeamento interno e a má disposição dos componentes internos, o que dificultava a ventilação interna. E isso juntamente com o mau desenvolvimento dos gabinetes, que também prejudicavam a ventilação interna. E isso poderia gerar um superaquecimento da placa, podendo gerar bastante problemas, como queimar ela, por exemplo. O modelo ATX, trazido pela IBM em 1995, veio ao mercado justamente para poder tentar resolver esse problema trazido pela AT. A placa ATX ela vem ao mercado com um espaço um pouco maior e com o principal objetivo também de ajudar no maior desempenho do computador. E lógico, ao longo da história surgiram alguns outros modelos, como o modelo Baby AT, que é uma versão minimalista da AT, que veio justamente para tentar resolver esse problema da ventilação, o modelo ITX, NLX, LPX e dentre outros modelos, que em uma outra oportunidade espero explicar um pouco melhor a respeito. Bem, professor Gilson, obrigado pela sua atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pablo e eu vim falar sobre a memória RAM. Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Bom, para que a gente possa falar sobre memória RAM, a gente tem que entender primeiro o que é memória para um computador. Memória para um computador é todo dispositivo capaz de guardar dados, temporariamente, permanentemente, em termo genérico, para designar componentes do sistema capaz de armazenar dados de programas. A memória RAM em específico é a memória volátil. Memória volátil é uma memória que armazena dados de programa em execução enquanto o computador está ligado. Depois de desligado, ela apaga todos os dados que estavam em execução. Diferente do HD, a memória RAM é uma memória que não armazena os dados permanentemente. Ou seja, ele é responsável pela leitura dos conteúdos quando requerido de forma não sequencial. Tudo que você está fazendo agora no seu computador, notebook, tablet, ele está sendo feito pela memória RAM. Ele pode estar armazenado na HD, mas é a memória RAM que está servindo de suporte para que ele seja executado. Se o processador era o cérebro do computador, se ele é o cérebro do computador, a memória RAM é a sua principal base, é como se fosse a sua mesa de trabalho. Tudo que tem na sua mesa de trabalho agora e pode ser acessado pelas suas mãos é o que você consegue fazer com a memória RAM. A memória RAM é a sua mesa de trabalho. Tudo que está ali você pode acessar aleatoriamente, escolher o que você quer por causa da memória RAM. A mesa de trabalho toda em si é como se fosse o HD. Tudo está ali, mas o que te permite acessar o que você quer, o que te permite executar tudo o que você quiser é a memória RAM, sendo assim um dos principais componentes do computador. Oi, meu nome é Lucas. Boa tarde, boa noite ou bom dia, depende do horário que você vai ver esse vídeo. Bom, é o seguinte, eu vou falar sobre o HD como parte do trabalho do professor Gilson. E, dando início, HD.
hard disk ou disco rígido vem do nome devém do fato do HD ser feito em material rígido e resistente. Bom, o que é um HD para começar? Um HD ele é um dispositivo de armazenamento de dados permanente, ou, em outras palavras, memória não volátil, diferente da memória RAM, que, por sua vez, é uma memória volátil. Eu cito a memória RAM como exemplo porque ela é sempre citada como um exemplo de memória RAM, de memória volátil e, diferente do HD, ela não mantém os dados depois da perda de energia. Ela precisa de uma fonte de energia constante para manter os dados armazenados em si. Quando você corta a energia dessa memória RAM, você elimina todos os dados nela gravados. O HD não. O HD mantém os dados mesmo depois de você cortar a fonte de energia, assim como alguns outros dispositivos de memória não volátil, como CD e disquete. Bom, a primeira notícia que se tem de um HD sendo comercializado popularmente foi o Hamac 305 da IBM, que foi produzido e vendido em 1956, pesava 1 tonelada, tinha 14 por 18 polegadas, era grande e custava cerca de $30 mil para ser comprado. Então não ajudou a popularizar na época, além de que a sua capacidade de armazenamento era 5 megabytes, o que devido aos padrões atuais é muito pouco, mas na época era bastante. Bom, o HD ele surgiu assim, depois foi se aperfeiçoando, diminuindo de tamanho e aumentando a capacidade. Com o decorrer dos anos, foi chegando ao que está hoje. Mas como funciona o HD? Bom, o HD ele é dividido em componentes, que vai estar sendo mostrado na tela agora, e esses componentes têm todas as suas funções. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é os platers, ou pratos, que são nada mais que os discos magnéticos do HD, onde serão gravados os dados. Esses discos são geralmente feitos de alumínio, revestidos por um material magnético, e esse material magnético é revestido por um material protetor. Sobre eles fica o eixo. Esse eixo é responsável por fazer os discos girarem a uma velocidade incrivelmente alta. Sobre o eixo fica a cabeça ou cabeçote de leitura e gravação. Essa cabeça ou cabeçote possui uma bobina em seu interior, ela é extremamente pequena, e na ponta ela possui o que grava os dados, que é através de seus polos, que emitem moléculas que ficam sobre a superfície do disco e assim gravam os dados. Bom, nos HDs mais modernos, a cabeça de gravação é separada da cabeça de leitura, uma para cada. E seu funcionamento é necessário que o disco seja extremamente plano, sem qualquer variação, porque qualquer variação no disco pode fazer com que a cabeça de gravação quebre ou se perca algum dado, ou seja corrompido. Para isso, eles são feitos através de uma sala limpa, onde são lixados até ficarem extremamente planos, revestidos com materiais sensíveis ao magnetismo, geralmente o óxido de ferro. Bom, como se é feita a gravação? A gravação é feita através da manipulação de moléculas produzidas pelos polos da cabeça de gravação, que ela fica com um polo positivo aqui, atrai o polo negativo do óxido de ferro, e quando está negativo, ela faz o oposto. E desse modo, vai interferindo no disco e gravando os dados continuamente. E ela fica rente, paralela ao disco assim, mas não tocando, não pode tocar, ela não toca para gravar. A leitura é mais simples, ela apenas decodifica o campo magnético do óxido de ferro e manda para o controlador do HD, que analisa a variação e administra os bits. Bom, o atuador que fica presente na estrutura do HD é responsável por manter o braço na superfície dos pratos e com isso permitir que as cabeças façam o seu trabalho. E para a movimentação desse atuador, ele tem uma bobina que é induzida por ímãs. Além desses componentes, podemos citar também o IDE, que é o conector onde é a entrada os dados, por onde vem o input de dados. O conector IDE ele não permite a entrada de ar no HD e ele transmite lentamente os dados, o que fez com que ele fosse substituído atualmente. O nome dele também é ATA. Ele foi substituído atualmente por um conector SATA, que além de ser menor e permitir a entrada de ar no HD, transmite os dados numa velocidade maior e uma quantidade maior, e além de ocupar menor espaço dentro do computador. Bom, foi isso, esses são os componentes do HD e espero que tenham gostado.